Muitos de vocês me pediram para falar aqui sobre transição de carreira. Não sei se todos sabem, mas eu fui publicitária por muitos anos e hoje eu sou empreendedora do The Rose Method. Tenho uma escola que esse ano completa 19 anos. É muito tempo. Então, espero que a minha história inspire você a fazer a sua transição, te traga insights, ideias e segurança para dar passo fundamental na sua vida se você não está feliz com o trabalho que você faz. Apesar do que esse não era o meu caso, mas vamos lá, vamos começar do começo. Na minha opinião, é muito importante você escolher a sua profissão pela sua vocação. Normalmente você percebe a criança desde cedo sinalizando em alguma direção. Uns querem ser médicos, outros empresários, outros músicos e por aí vai. É um leque tão amplo, né? E o que eu me lembro que é muito interessante é que quando eu era pequena, eu gostava muito de desenhar, eu gostava de ler, mas eu não tinha nenhuma vocação assim que me sinalizasse um caminho óbvio para eu seguir. Eu quero ser tal coisa. E eu gostava muito de ler, principalmente livros naquela época sobre autoajuda, da seção de autoajuda, livros que falavam sobre o poder do subconsciente, o comportamento humano. Era muito eclético o meu universo. E aí, como é que você escolhe uma faculdade baseado nisso? Poderia talvez ter escolhido uma faculdade de filosofia, mas aquilo passou nem perto do meu pensamento na época e nem tive nenhum impulso, estímulo para ir nessa direção. E aí foi muito interessante porque quando eu cheguei na época de escolher a faculdade que eu iria seguir, eu sempre fui a primeira da turma. Imagine você ter um filho que é sempre o primeiro da turma. Sempre fui muito boa aluna, muito focada ali no que eu precisava fazer, que era passar de ano. Repetir nem pensar, para mim aquilo era uma perda de tempo, porque eu tinha tanto mais coisas para fazer na minha vida, como aprender coisas que me interessavam, porque cá para nós, né, gente, a instituição de ensino como é hoje, já passou da hora de modificarmos isso. Mas enfim, eu fazia o meu check. Se era esperado de mim que passasse de ano, eu passava com louvor. Mas quando eu cheguei na época de escolher o que eu faria da minha vida, né, que faculdade eu iria fazer, eu não tinha nada na minha frente que me interessasse. Mas sabe o que é? Zero de opções que me interessavam. E aí eu virei para minha mãe e falei, olha, não vou fazer faculdade porque não me interesso por nada. Imagina você ter um filho que sempre foi o primeiro da classe, da turma, dizer para você que não quer fazer faculdade deve ser um susto, né? Mas aí ela foi mais esperta, ela virou para mim e falou assim, não, então vamos fazer um teste vocacional para ver qual é a sua vocação, o que te interessa. E fizemos um acordo, eu falei para ela assim, tudo bem, mas se o que aparecer para mim como resultado eu não gostar, eu não vou fazer. Tudo bem, tínhamos esse acordo, eu tinha credibilidade para negociar, afinal de contas, nunca tinha dado nenhum trabalho com estudo a minha vida inteira, então estava com crédito. E aí nós viemos fazer o teste vocacional aqui no Rio de Janeiro, eu não sou daqui, eu sou de Vitória, do Espírito Santo. E viemos fazer o teste aqui. Na época eu tinha uma tia que morava aqui, na verdade 2 tias que moravam aqui, que eu me dava muito bem, e eu sempre me questionava desde criança por que eu não morava aqui no Rio de Janeiro, porque não fazia nenhum sentido para mim estar em Vitória, que era a minha cidade natal. Nada contra Vitória, mas eu me identificava com o Rio, eu sentia que a minha vida estava aqui. E não entendia por que eu não podia estar aqui, né? Eu vinha muitas vezes quando criança para visitar essas tias. Mas enfim, fizemos o teste vocacional e eu vou contar para você o que aconteceu. Deu 3 resultados. Lembra que eu falei para você que eu gostava muito de desenhar? E aí o resultado foi comunicação visual, que é designer. O outro resultado foi comunicação social, que é jornalismo. Apesar de hoje eu não me achar nem um pouco tímida e amo conversar com as pessoas, na época eu era muito tímida. Não entendi por que deu jornalismo. E deu também desenho industrial,
que tinha um pouco a ver na época, era o mesmo curso inicial da comunicação visual, mas cuidava mais da produção de produtos. E aí o resultado me trouxe essas 3 opções. E aí eu pedi para a pessoa me explicar um pouco mais sobre o que era cada uma daquelas coisas. E aí ela me explicou. Quando ela terminou de explicar, ela virou para mim e falou assim: só tem um problema. A comunicação visual não tem na sua cidade, só tem no Rio de Janeiro. Então, se você escolher essa faculdade, você teria que morar aqui. Pronto, ele respondeu tudo que eu precisava ouvir. E quando ele falou isso, eu olhei para a cara da minha mãe com um sorriso daqui a aqui e falei para ela: é isso que eu quero fazer comunicação visual. E estava tudo resolvido. Ela ficava satisfeita que eu ia finalmente fazer uma faculdade e eu ficava satisfeita que eu iria vir para o Rio de Janeiro. Agora só faltava ela aceitar, né? Mas enfim, como eu não dei outra opção, era ou isso ou nada, e eu, como disse a você, tinha credibilidade. Ela conversou com meu pai e eles resolveram permitir que eu viesse morar aqui. E aí foi uma longa história, acabei vindo morar num pensionato de freiras, né? Porque eu era aquela criança tímida que não saía de casa para nada, quase sempre o pai e a mãe levavam para cima e para baixo. E de repente eu estava com 17 anos sozinha no Rio de Janeiro, imagina. Mas eu estava feliz da vida, eu tinha pessoas que eu conhecia aqui, como eu já mencionei, então para mim estava tudo ótimo, eu nunca tive medo de desafio. Mas o que mais importava para mim é que eu estava onde eu queria, que era aqui no Rio de Janeiro. Cursei a minha faculdade de comunicação visual, conheci pessoas maravilhosas. Já no 3º período, eu comecei a fazer estágio em uma agência de propaganda e acabou que, como eu gostava do que eu fazia e eu me dedicava àquilo muito bem e sempre tinha sido boa aluna, eu me destaquei em todos os lugares que eu trabalhei. E aí foi só começar e de uma agência eu fui pulando para outra. As pessoas, elas vão indicando você quando você faz um bom trabalho e é bom naquilo que faz. E eu realmente estava satisfeita com o que eu estava fazendo, com o universo que eu estava descobrindo e acabei avançando muito rápido dentro desse universo. Por sorte minha, a comunicação visual naquela época estava sofrendo a transição de ser feita manualmente para ser feita em computadores. Era o início da computação gráfica, pelo menos no Brasil, no Rio de Janeiro. E a primeira turma de computação gráfica que teve na PUC foi a minha turma. Então, os profissionais que saíram dali, que eram bons, dominaram completamente o mercado e eu estava entre um deles. E aí foi fácil, eu trabalhei em birôs de editoração eletrônica e depois fui puxada para grandes agências que na época estavam inserindo a computação gráfica dentro delas mesmas, porque até então era um serviço terceirizado. Trabalhei em agências como a McCann Erickson, Propeg, DPZ, grandes agências do país naquela época. Estamos falando aí da década dos anos 90. E, enfim, estava feliz, estava realizada, estava ganhando dinheiro, muito dinheiro, era muito nova para estar naquele universo, então não soube administrar esse dinheiro todo que eu ganhei, mal soube administrar minha vida, era tudo uma novidade. E acabei abrindo a minha própria agência, recebi um convite para abrir a minha própria agência, o meu próprio birô de editoração eletrônica. Tivemos a agência por um bom tempo e acabou sendo vendida essa agência para uma outra agência e aí a gente vai fazendo carreira. No final eu acabei indo trabalhar na DPZ e fiquei um bom tempo trabalhando nessa agência. Eu tenho um carinho muito especial por ela, porque foi lá que eu fiz a minha transição, um carinho muito grande por todos que trabalhavam comigo na época, que temos contato até hoje, isso me orgulha demais. E de lá eu passei para o The Rose Method. E como foi esse processo? O interessante é que quando eu estava com a minha agência e que a gente vendeu a agência para uma outra, porque tivemos uma boa proposta, eu pensei em largar tudo. Foi a primeira vez que eu pensei em largar tudo e fazer outra coisa da minha vida. A questão é que eu não tinha a menor ideia do que, assim como eu também não tinha lá quando eu era criança que tinha que escolher uma faculdade.
E eu já estava essa altura com 26 anos, quando a minha agência foi vendida. E eu optei por não fazer nada naquela época. Eu não voltei para o mercado de trabalho trabalhando em outras agências imediatamente. Eu me distanciei e fui trabalhar como vendedora de loja. Imagina novamente os pais, a situação. Acharam que eu tinha enlouquecido, né? Como essa garota que conquistou tanta coisa, tinha uma agência, tava com dinheiro, foi largar tudo para trabalhar com loja. Mas sabe o que aconteceu? Eu subi rápido demais e eu cheguei no final rápido demais. E aí, num determinado momento eu me perguntei, e agora? Será que a vida vai ser isso? Eu fazer isso pro resto da minha vida? Eu ficar só aqui na frente do computador, fazendo o meu trabalho, desenhando? Será que é isso que eu quero pro resto da minha vida? E aquilo me deu um certo incômodo interno. E eu pensei, bom, tô com dinheiro, tenho um pouco de dinheiro guardado, acho que eu preciso de uma pausa para assimilar as informações. Então eu resolvi sair de cena e fazer algo que não me solicitasse pensar, que apenas eu precisasse executar coisas. E foi muito bom, porque até nessa altura eu já tinha desenvolvido mais essa minha capacidade de me comunicar melhor com as pessoas e fui uma excelente vendedora. Queriam até que eu fosse gerente da loja, mas eu falei, não vim aqui para isso. E fiquei 1 ano e meio trabalhando em lojas. E até que um dia passou pela porta dessa loja que eu estava trabalhando. Eu trabalhei em vários shoppings e numa dessas, essa vez foi no shopping da Gávea, passou um ex-colega de publicidade, um diretor de arte, que já tinha trabalhado comigo e sabia que eu trabalhava muito bem trabalhando com computação gráfica. E aí ele falou, o que você está fazendo aqui? E eu falei, estou trabalhando. E ele, mas como assim? Seu lugar é atrás de um computador. E eu falei, não, cansei dessa vida, não quero mais trabalhar com computação. E ele falou assim, quer sim, e eu tô precisando de alguém como você, vou pedir para minha secretária entrar em contato contigo. Eu já estava fora do mercado há 1 ano e meio, tem noção? Não sabia nem se eu sabia mais ligar um computador. Mas eu pensei, bom, se a grana for boa, porque vendedor de loja você não ganha lá essas coisas, né? Falei, bom, se a grana for boa, eu volto, mas consciente de que eu não vou deixar me levar como eu me deixei levar da outra vez. No sentido de que não era aquele caminho que eu queria seguir, eu queria outra coisa da minha vida e eu precisava estar atento a qualquer sinal que me mostrasse o que era isso. E aí eu voltei para a publicidade. E aí nessa época foi quando eu fui para a Propeg, ele era da Propeg, logo depois me chamaram, a TPZ me chamou, foi muito fácil retomar todo o ritmo de trabalho, reaprender os softwares, me atualizar dos softwares, programas, sistemas, tudo isso, meio como andar de bicicleta, você nunca esquece, computador é muito assim, se você entende como ele funciona, você não esquece nunca mais. Então, e fica fácil de se atualizar. Então eu voltei, e aí depois acabei indo parar na DPZ. E aí quando eu estava na DPZ foi quando eu conheci o The Rose Method, tive acesso às aulas, à filosofia, à teoria, aos conceitos e tudo mais. Isso eu já estava com 28 anos. E aí quando eu encontrei esse universo de conhecimento, meus olhinhos brilharam, eu pensei, caramba, por que eu não encontrei isso antes, né? Tanta coisa interessante para aprender, para vivenciar. E tinham as pessoas que ensinavam, que trabalhavam dentro daquilo e que viviam disso. E eu me perguntei, será que eu conseguiria viver disso? Me manter trabalhando apenas com isso? E fiquei com aquela pulga atrás da orelha, mas você sempre acha que, pelo menos no passado, né, quando o contexto diz respeito à filosofia, financeiramente você não estaria bem. Mas eu fiquei lá de olho e fiquei 2 anos ainda na DPZ, estudando o The Rose Method e até fui convidada para fazer uma formação profissional lá dentro da escola.
para ser empreendedora do The Rose Method. Só que eu estava ganhando muito bem. A DPZ na época era o lugar onde todo mundo queria estar, todo mundo que trabalhava com publicidade. Então eu estava no melhor lugar dentro da minha área e não estava fazendo muita questão de sair dali, mas com o pezinho no chão de que talvez o caminho pudesse mudar, né? E aí chegou no momento de fazer a prova lá para o The Rose Method e eu pensei, bom, eu vou fazer a prova, mas se eu passar, não vou mudar nada. Vou continuar trabalhando aqui na DPZ, como eu sempre faço, e vou manter lá meus estudos só para ir me aprimorando na filosofia. Mas a vida é mágica, gente. E quando lá dentro tem uma sementinha plantada, que no meu caso era aquela vontade lá no fundo de fazer realmente algo que eu amasse, eu gostava do que eu fazia, mas eu não amava, eu não queria fazer aquilo pro resto da vida. Mas eu aprendi a ser feliz fazendo aquilo. E muitas vezes as pessoas fazem isso, elas aprendem a ser felizes com aquilo que elas estão fazendo e acabam se acomodando. Eu não queria essa opção para mim. E aí o que aconteceu foi que eu fui fazer a prova. E quando eu fui fazer a prova, por um descuido meu, 2 dias antes, eu quebrei meu polegar. E na época a gente trabalhava com mouse. E o trabalho que a gente fazia de computação gráfica, muitas vezes precisava de uma mão muito leve para você desenhar com o mouse no computador. Então, como fazer isso com um dedo a menos, né? Não dava. E acabou que eu fiz a prova com o dedo quebrado. Mesmo assim, eu passei na prova, que precisava de técnicas corporais, né? Então precisava demonstrar alguma firmeza, flexibilidade, força, alongamento corporal, entre outras coisas, porque tinha uma parte enorme que era teórica. Mas, mesmo assim, eu passei. E depois, como eu volto agora a trabalhar com o dedo quebrado? Primeira coisa que eu fiz foi procurar um médico, porque foi no fim de semana isso, e aí na segunda-feira eu fui dar uma olhada, não quebrou exatamente, rompeu os ligamentos, ficou inchado, aquela coisa meio lá, meio cá. Acabou que eu tive que engessar o braço. E aí o médico me deu uma licença médica para eu ficar de licença 1 mês do meu trabalho. O que eu fiz? Fiquei de licença da DPZ por 1 mês, mas me enfiei dentro da escola, vivenciei o dia a dia daquelas pessoas, conheci mais profundamente o ritmo de trabalho e aí acabei que fui percebendo que aquilo era realmente um universo possível, viável, que daria para eu me direcionar para aquilo. Mas aquela insegurança ainda batia, né? Caramba, eu vou abrir mão da minha profissão, eu tô tão bem, eu ganho tão bem. Cara, eu vou ser louca se eu fizer uma coisa dessas. E aí o que aconteceu? 1 mês depois, olha a vida te dando o empurrãozinho que você precisa. Eu voltei no médico e ele tirou o gesso, botou uma tala e falou: ainda não pode voltar, você vai precisar ficar mais 1 mês de repouso. E aí eu, no fundo, fiquei muito feliz, né? Tava ali meio tensa, mas eu falei, opa, mais 1 mês para pensar. E aí voltei lá na DPZ com o certificado, né, médico, o exame médico. Me deram mais 1 mês de licença e mais 1 mês eu mergulhada na escola e me ficando inebriada com aquilo, porque era um universo maravilhoso. E aí eu tive que tomar a decisão. E a pergunta que eu fiz para mim mesma, para que eu tomasse uma decisão um pouco mais segura de mim, foi fazer a seguinte pergunta: se eu continuo exatamente onde eu estou hoje, onde eu estarei daqui a 10 anos? No caso, na DPZ. Provavelmente a gente não tinha a menor ideia, né, de que as empresas de publicidade físicas iam passar por tantas transições com essas redes sociais todas, mas enfim. O que eu imaginei era que em 10 anos eu estaria fazendo a mesma coisa, trabalhando no mesmo ramo de trabalho, tendo que aprender as mesmas tecnologias, com alguma diferença, mas enfim, não era nada que me inspirasse. E quando eu me perguntei, bom, daqui a 10 anos, se eu mudo a direção e me torno
empreendedora do The Rose Método, professora daquela cultura, daquela filosofia, onde eu estarei daqui a 10 anos? E a resposta foi uma interrogação, não tinha resposta, eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer comigo, com a minha vida, nunca pensei em abrir escola, nada. Mas o que acontece é que isso bateu forte dentro de mim positivamente, porque o fato de vivenciar algo completamente novo, mas que eu tinha certeza que ia agregar a mim em termos de conhecimento, em termos de cultura e mais ainda em termos de autoconhecimento. Então, só o fato de saber disso, de saber que eu estaria vivendo, experimentando a vida de uma outra forma, isso me estimulou demais. É claro que dá um medo, né? Um aperto lá no coração. Mas era algo que fazia os meus olhos brilharem, que fazia o meu coração vibrar mais forte. E eu falei, bom, vou dar o passo. Bom, então vou ver aqui se o pessoal me ajuda, se eu consigo que eles me mandem embora para que eu tenha condições de me bancar financeiramente por um tempo até que eu crie asas e voe naquela outra profissão. E a isso eu sou eternamente grata a essas pessoas que estavam lá, especialmente a minha querida Glorinha, que me deu todo apoio, que cuidava do atendimento, tráfego na época. Na verdade, ela que contratava as pessoas. E tive o apoio de todos eles para que eu fosse mandada embora e pudesse seguir em frente. E depois muitos deles me confidenciaram que ficaram ali com uma pontinha de inveja no sentido da coragem que eu tive de largar tudo para começar outra coisa, porque eu percebi que muitos deles gostariam de ter feito a mesma coisa. Mas nunca é tarde mesmo. O que precisa é você se sintonizar com o que você quer, porque a vida dá um jeito de você chegar lá. Mas para isso você precisa estar atento aos sinais, como diz a minha tia, os recadinhos do céu, porque, por exemplo, se eu não tivesse quebrado o dedo, o polegar, talvez eu não estaria aqui. Mas enfim. Então, consegui que isso tudo acontecesse, que eu pudesse começar essa outra carreira com uma estrutura financeira razoável para que eu pudesse me manter por um tempo. E dei tudo de mim, dei o melhor de mim, procurei aprender tudo que eu podia, um pouco mais, viajei várias vezes para São Paulo para fazer estágio na sede central, para aprender com o próprio professor De Rose, para aprender com outros professores mais antigos, fiz o que eu podia, investi o que eu podia para ter o conhecimento necessário para ser uma excelente professora. Em 1 ano e meio eu consegui abrir a minha escola, aqui no Downtown, em 2003. E de lá pra cá é história. Você tem toda essa história aí na internet. Se você procurar lá na página do The Rose Downtown no Instagram, no Facebook, tem fotos de muitos eventos, muitos passeios, muitas atividades. Na verdade, desde que começou a ficar digital, principalmente, né? Porque eu ainda tenho álbuns de fotos, de eventos, de atividades, de passeios, de aulas dos alunos, muitos álbuns guardados da época que a gente tirava foto, né? E revelava as fotos para poder ver depois. Então, eu arrisquei, mas arrisquei com segurança. Que dica que eu dou a você se você quer fazer uma transição de carreira? Primeiro, se você sabe o que você quer, ótimo. Se você sabe o que você gostaria de estar fazendo, ótimo. Se você não sabe, mas não está feliz com o que você está fazendo, procure lembrar do que você gostava quando você era criança. Por que eu nunca identifiquei, eu acho, né? O que eu queria fazer quando eu era criança? Porque esse universo do The Rose Método não existia em Vitória e não existia praticamente encanto nenhum. Eles estavam começando quando eu entrei, começando a crescer de fato e a ficar mais conhecido. Então, não tinha como eu saber que eu gostava daquilo. Mas muitas vezes, quando nós somos crianças, nós já estamos ali expressando o nosso talento, o nosso dom, aquilo para o qual nós viemos ao mundo, porque eu acredito firmemente que cada um de nós tem uma missão muito clara e muito definida, só nós que não sabemos ainda. Então, procure lembrar o que você gostava de fazer. Claro que às vezes a gente gostava de muitas coisas, mas
aquilo que você mais gostava, aquilo que você gostaria de ter continuado fazendo. Talvez por aí você já tenha uma boa dica de por onde que você deve seguir de agora em diante. A outra coisa é tenha segurança de que aquele é realmente o caminho que você quer seguir. Então, envolva-se com as pessoas que trabalham com aquilo, se informe um pouco mais, procure saber como é que é o retorno financeiro. Não que você vai escolher alguma profissão pelo retorno financeiro, porque também acredito que quando nós somos muito bons naquilo que nós fazemos, o retorno financeiro é uma consequência. Mas é importante que você saiba muito bem onde você está pisando. Naqueles 2 meses que eu fiquei de licença médica, eu pude me envolver até a alma com as pessoas, com a filosofia, com a cultura e saber exatamente o que eu ia encontrar, que dificuldades eu ia encontrar uma vez que eu optasse por aquele caminho. Porque você também precisa estar preparado para superar os obstáculos que provavelmente irão aparecer. Eles não devem te paralisar nunca, mas eles vão fazer com que você se torne melhor cada vez mais. Mas para isso você precisa estar preparado. Então, uma vez que você já conheça esse meio e tenha essa certeza de que é para lá que você quer ir, tenha um respaldo financeiro para que você não se desespere por causa de dinheiro. Porque se desesperar por causa de dinheiro não é bom para nada e nem para ninguém. Então, ter um pouco de dinheiro para que você possa sobreviver por um tempo e ter o tempo necessário para decolar é fundamental, porque te dá uma tranquilidade emocional. E essa tranquilidade emocional vai fazer com que você tenha mais foco para direcionar toda a sua energia para ser muito bom naquilo que você vai fazer. Bom, e por último, a minha dica aqui para você é: queime os navios. Não ter possibilidade para o retorno. Lembra que quando eu abandonei tudo da primeira vez e voltei, eu ainda não estava fazendo transição de carreira, eu apenas estava fazendo uma pausa. Mas quando eu realmente optei por deixar de ser publicitária e mergulhar dentro dessa filosofia, no comecinho eu ainda ficava fazendo freelancer para a ADPZ. Então ainda tinha o computador em casa e ficava com um pé lá, outro cá. O que aconteceu? Aquilo me tomou tempo, eu ganhei um dinheirinho, mas me atrasou um pouco ali em mergulhar 100% naquilo que eu precisava fazer. Quando eu percebi que isso estava acontecendo, avisei a todo mundo, ó, não faço mais freela, que a gente chamava, né? Não faço mais freela, não me chamem mais, vendi meu computador. E enfiei completamente a cara naquilo que eu estava fazendo, e o resultado é que hoje eu estou aqui há 19 anos com a minha escola e muito feliz com a minha escolha. Então, essas são as dicas que eu dou para você. Se você quiser conversar um pouquinho mais sobre isso, comenta aqui, coloca aqui nos comentários que a gente vai trocando ideias. Isso vai ajudando as outras pessoas que às vezes estão com algumas dúvidas e talvez as mesmas que você. E eu espero muito que a minha história possa te ajudar a chegar lá onde você quer.